Queridos, o tema dessa palavra se chama Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ela está lá em Mateus 22:14. O contexto dessa palavra mostra um momento em que Jesus está falando sobre a sua volta. Ele diz ali que alguns vão passar para a eternidade, e nessa eternidade vão para o lago de fogo e outros vão para o céu. Mas até mesmo dá uma dupla interpretação, porque na verdade quem ouve possa entender assim, espera aí, eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas dificuldades, eu posso ser chamado, mas eu posso deixar de ser escolhido. Mas eu quero te dizer, querido, por esse motivo eu vou ministrar para você. E eu quero te dizer, além do seu chamado, você foi escolhido. Repete comigo, eu fui escolhido. Assim como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala comigo, eu tenho propósito. Não, de novo, eu tenho propósito. Então, peraí, eu não estou nesse mundo, eu não estou dentro desse contexto social, eu não estou frequentando uma igreja, eu não estou no meu ambiente de trabalho, nem na faculdade, ou apenas vivendo dentro de uma estrutura familiar sem propósito. A Bíblia é bem clara que quando você foi gerado no ventre, nas entranhas da sua mãe, Deus já havia escrito algo ao teu respeito. E isso mostra que você tem objetivos. Isso mostra que há um plano para você. Lá em João, capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que me escolheste, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu tenho propósito. E um desses propósitos, a base fundamental, a coluna principal do propósito, é obedecer um ID. Um dos pontos fundamentais é exercer aquilo que Cristo deu como ordem, como comando. Por quê, Nil? Porque o verbo está no imperativo. O imperativo é ide. Não existe um conceito onde, eu tenho minhas limitações, eu não posso, eu acho que eu não consigo. Não existe isso. A condição é que você vá. E ponto. Dentro desse contexto, eu preciso inserir você numa história, e eu tenho certeza que muitos que estão aqui conhecem essa história. Eu preciso colocar vocês nessa caminhada e mostrar que, além do chamado, eu e você fomos escolhidos. Além do chamado, eu e você temos um propósito dentro dessa escolha. Porque nós estamos vivendo em um momento histórico dessa igreja. Nós agora conseguimos, Deus nos deu a graça e o favor dele para termos acesso a uma ferramenta e, através dessa ferramenta, explodir em crescimento. Quem estava aqui no seminário de Célula Forte? Amém? Eu queria que vocês abrissem
lá em Juízes. Eu tenho certeza que muitos conhecem essa história, eu já ministrei, o pastor Jonathan já ministrou sobre essa história, o pastor Rubinho também já ministrou, nós já ouvimos várias vezes essa história. Mas, por mais que você ouça e leia, sempre vai haver algo novo para Deus ministrar no seu coração. E eu quero trazer algo que me impactou muito dentro dessa história. Eu não vou ler toda a história, porque ela se passa no capítulo 6 de Juízes e no capítulo 7. Eu vou me deter a um determinado momento dessa história e vou fazer algumas pontuações dentro de toda a história, ok? Então vamos lá. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11 em diante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abies Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês, que existem 3 tipos de pessoas que te observam. Há 3 tipos de pessoas que, além de observar, a crítica. E o que é crítica? A crítica é o conceito de julgar as suas atitudes. É o conceito de mostrar para você, através das suas atitudes, o resultado que você vai ter. Há um julgamento. E essas 3 tipos de pessoas, a forma que você absorve a crítica vai determinar quem você é em Deus. Ou você recebe a crítica, ou você não recebe. Como assim, Nil? Simples. Você tem o poder do livre-arbítrio. Você determina aquilo que entra dentro do seu coração. Agora, se eu conheço a palavra e eu tenho um relacionamento com a palavra, eu sou o que sou porque a Bíblia diz quem eu sou. E eu quero mostrar a primeira pessoa. A primeira pessoa que te observa e te julga é Satanás. Por quê, Nil? Porque ele olha para o seu passado e ele te acusa daquilo que você fez. Assim como está escrito lá em Apocalipse 12:10, lá diz que o advogado de acusação é o diabo. E ainda que muitas das vezes nesse exato momento você pense assim: eu tenho coisas para fazer e eu vou fazer coisas para Deus. A primeira condição de acusação que o diabo levanta: quem? Você? Você é um mentiroso, adúltero. Você não tem condições de fazer. Quem é você? Você acha que Deus vai receber a sua ação? Esse é o papel do diabo, porque, na verdade, entenda, o diabo ele não é inimigo de Deus.
Que isso, Nil? Não. Ele é inimigo das nossas almas. O inimigo de Deus é aquilo que tira ele do centro do seu coração. E o que é que tira, Nil? O dinheiro. Um dos pilares, o que está no topo de ser inimigo de Deus é o dinheiro. E o diabo sabe muito bem trabalhar o dinheiro para tirar o lugar de Deus no coração do homem. O diabo ele trabalha com grande intensidade para te acusar e te mostrar quem você era, para que você manifeste, para que você não seja quem Deus diz quem você é. Segunda pessoa. A segunda pessoa é o próprio ser humano. Tem memória fraca de lembrar do passado, dificuldade em ver o futuro. E por ser humano, só entende o presente. E ele julga e critica o presente. Ele não sabe da sua história e não sabe nem o que você passou para chegar onde você chegou. Porque a capacidade do ser humano é julgar o que está acontecendo no presente. A interpretação é difícil de interpretar o que você passou lá no passado para chegar onde você está. E a dificuldade de enxergar o que está prestes a acontecer no seu futuro. Então é muito fácil você receber críticas daquilo que você é no presente. Por que, Nil? Vou dar exemplos simples. Muitos preocupados com roupa. Alguns te julgam porque você está gordinho ou está magrinho. Sim ou não? Agora você tem um carrão. Não, peraí, você não sabe pelo que eu passei. Não, para você é fácil, você é um pastor. Até onde a caminhada que fez eu chegar aqui, eu tive um processo. O pastor Rubinho teve um processo, o pastor Jonathan passou por processos. Porque é muito fácil nós julgarmos as posições, mas não analisamos a caminhada que fez com que nós cheguemos aqui. Nós somos criticados e julgados constantemente. Mas tem a terceira pessoa, que é o próprio Deus. Perdoa o seu passado, não se limita ao presente e já viu o teu futuro. Querido, Ele já te perdoou através da obra da cruz do Calvário. Ele não limita a te observar e a te olhar ao contexto que você está vivendo no presente. Mas Ele já te viu lá na frente. Deus não te vê pelo que você fez. Deus não te vê por onde você está. Mas Ele te enxerga quem você já é lá na frente. Ok. Então quer dizer que o anjo do Senhor, ele se assenta naquela árvore e ele olha para Gideão e começa a ministrar para ele algo que ele já tinha visto sobre a vida de Gideão. Só que o contexto histórico coloca ele numa posição aonde ele mesmo se julga incapaz de alcançar aquilo que Deus já está vendo lá na frente. E aí começa o que nós, como característica e base, sempre damos. Sempre falamos para aqueles que estão sendo usados por Deus para ministrar em nossas vidas. Desculpas. Nós adoramos dar desculpas para Deus.
Abre para mim lá no versículo 13, do capítulo 6, 13. Olha a desculpa de Gideão. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais não contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Desculpas. Eu sou o menor da menor tribo, eu sou o mais pobre de todos. Eu sou pequeno. Mas aí Deus está te olhando lá na frente e Ele fala assim: Ei, eu te capacito. Mas você diz: Eu sou fraco. E aí Deus diz: Eu sou forte. Eu tenho medo. E aí Deus te olha e fala assim: Eu te amo. E aí você lembra que o amor lança fora todo medo. E aí você fala: Eu não tenho habilidade. E aí Deus fala: Eu te habilito. Então, por mais que você tente dar desculpa para Deus, os argumentos vão se acabando. Agora preste atenção, eu acho isso é interessante. Querido, eu já estou casado. Calma aí bem, que eu vou lembrar. Tem 18, né? 18. É isso mesmo, né? É. Tem mais? Não, então tem 19. Não, 18 agora, 19 eu vou fazer. Vai fazer 19, pronto. É porque a gente tem um ano de diferença. Obrigado, pastor Joana. Valeu, bem. Preste atenção. Quando você vai tendo um nível de experiência no seu relacionamento com a sua esposa ou seu esposo, tem desculpas que não tem mais argumento. Não adianta você dar desculpa mais. Preste atenção. Gideão começou a se relacionar com Deus. É natural no início de um relacionamento você argumentar desculpas. Mas quando você vai ganhando intimidade no seu relacionamento, chega um momento que desculpas não tem mais. Então não adianta você dar desculpas. Então não quer dizer que Gideão, nesse início de processo, foi natural? Claro que foi. Quantas desculpas eu dava para minha esposa no início, hoje não adianta, ela só olha para mim. Não adianta, não cola. Você sabe que não vai colar. Então vai lá e faz, ajuda, sirva. Amém? Ó. Mas aí você faz a seguinte pergunta: Deus, o que motiva o Senhor a fazer essas escolhas tão inusitadas? O que motiva o Senhor a fazer esses tipos de escolha que foge do entendimento? Porque, na verdade, por causa do nosso racional, nós fazemos o cálculo matemático simples: 2 mais 2 é 4. E você sabe que se houver um erro na solução, o resultado vai vir errado. E por conta de você já saber o resultado, você começa a indagar a Deus: Ei, peraí, o Senhor me chamou. Ok, estou aqui. Mas baseado na sua escolha e no desafio que eu estou tendo, ei, estou fora. Eu fico só no chamado. Deixa eu te dizer algo, querido. Não rejeite a escolha de Deus na sua vida. Não abra mão da escolha de Deus na sua vida. Você sabe por quê? Porque Deus ele não quer dividir sua glória com ninguém. É muito fácil você achar que diante de uma situação financeira você pode dizer: não, eu trabalhei o suficiente, eu trabalhei muito, eu trabalhei bastante e eu conquistei. Ou você tem uma habilidade muito boa para determinadas coisas e aí de repente nessa habilidade você pode falar: eu fiz.
Mas tem alguma coisa que não adianta, você não tem habilidade, você não sabe, você talvez não tem conhecimento, mas tem algo que Deus quer encontrar em você, chama um coração disposto e que crê nele. Mas assim mesmo você começa a fazer os cálculos e a matemática não fecha, porque quando você olha para dentro dessa história, você vê que há 135 mil contra 32 mil israelitas. Eu tenho medianitas, amalequitas e o povo do deserto juntos contra um povo que tem 32 mil no exército. No primeiro conceito, o que o anjo fala, e esse anjo aqui, ele está com letra maiúscula, e ele é direcionado com um artigo definido. Eu não vou entrar na teologia, mas teólogos afirmam que todas as vezes, quando a palavra, existe um artigo definido, e o anjo está com a letra maiúscula, ali fala que é Cristo. O próprio Cristo, o próprio Deus, está falando com Gideão, e ele fala: ei, eu só preciso de um para libertar todo o povo. Somente um. Mas aí você faz um cálculo rápido. Ei, Deus, espera aí. Lá fora tem 135 mil inimigos. Aqui só tem 32. A matemática não fecha. Então você para diante de dois conceitos simples e básicos: o medo e o covarde. Lá em Apocalipse 21, versículo 8, já começa o texto assim: mas os covardes, quanto, porém, os covardes, e lá termina o texto, será, e a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, o segunda morte. Isso quer dizer o quê? Os covardes não herdarão o reino dos céus. Nil, então peraí. Existe o medo e o covarde. O que você quer dizer com isso? O covarde não é o que tem medo? Sim. E o corajoso não tem medo, não? Porque o sentimento de medo ele está nos dois lugares, tanto no corajoso quanto no covarde. Eu lembro que teve uma noite, já era noite, eu não lembro se eu liguei para o Rubinho ou se o Rubinho me ligou. E a gente estava no processo de receber a família afegã. E eu falei para o Rubinho, Rubinho, eu estou com medo, porque a gente assumiu uma família, a gente já tem a nossa família. E aí o Rubinho me deu uma palavra de motivação, mas ele, antes de começar a palavra de motivação dentro da própria, ministrando a Bíblia, ele falou algo assim: não, eu também tive medo. Só quando ele falou aquilo me confortou, eu pensei que era só eu que tinha medo. Porque se o próprio pastor, o meu líder teve medo, eu falei: peraí, eu também tenho, então tá bom. Isso me deu uma injeção de ânimo, então estou junto, estamos juntos. A questão do covarde com medo é que ele deixa de fazer. E o corajoso com medo, ele faz. Porque quando você começa a entender esse contexto, você vai observar que Gideão teve medo, mas ele fez. Nil, eu posso chegar aqui e contar várias histórias. Davi, Elias, Eliseu, Moisés, teve medo, mas fez. Porque a diferença do medo é aonde você está. Ou você está do lado do covarde, ou você está do lado do corajoso. Isso quer dizer que todo corajoso, quando vai fazer alguma coisa, tem um sentimento de medo. Agora, Nil, se o corajoso tem um sentimento de medo, o que faz ele dar passos após passos para chegar na execução do comando que foi lhe dado? Fé. Fé.
Porque não é nele que ele está acreditando. É em quem deu a ordem e disse para ele: vá, estou contigo. Então, peraí. Quem é o covarde, então? O covarde, ele manifesta a ausência de fé. Por que ele está manifestando a ausência de fé? É quem ele tem colocado no coração. É quem ele tem manifestado. Quem é o Deus dele? Eu vou mostrar lá na frente por que o povo de Israel chegou nesse nível. Bota para mim lá em Juízes, capítulo 6, volta lá um pouquinho, no versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo. Em algumas versões, olha aqui, Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. Medo. Gideão teve medo, mas ele executou. Por quê? Porque ele acreditava fielmente naquele que estava com ele e deu o comando para ele executar. E aí Deus, vou pular agora um pouco, porque eu preciso esmiuçar esse contexto, mas eu quero ir lá no capítulo 7 agora. Vamos continuar na matemática. A matemática não fecha. Deus continua desafiando Gideão. Deus continua instigando Gideão. Ele começou um processo. Gideão começou um processo. E as respostas que Gideão estava dando era para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Só que Deus chega para Gideão. Gideão reúne o povo, os 32 mil. E ali, Deus começa um treinamento. E nesse treinamento, Deus começa a dar direções para Gideão. No primeiro momento, Deus dá um comando para Gideão: ei, pergunta para eles aí quem está com medo. E aí ele perguntou. Aí com certeza, acho que nem levantaram a mão. 22 mil pessoas saíram. A palavra não fala, mas vamos tentar imaginar aqui Gideão olhando aquele povo saindo, 22 mil, porque 22 mil não sai assim, 22 mil pessoas começam a sair, porque uma começa a instigar a outra. Uma pessoa começa a inflamar assim: não, cara, eu estou com medo. Eu não dou conta não, porque olha só, são 135 mil soldados. A gente não dá conta, cara. Eles são muito fortes. Eles são saqueadores, eles são maus. Imagina Gideão diante daqueles homens, e aí ele começa a ver um por um saindo. Saiu 1.000, saiu 2.000, saiu 500, e aí foi saindo. Aquilo ali não foi assim, num estalar de dedos. E eu tento imaginar, talvez Gideão olhando aquela situação, fala assim: peraí, Deus, você me chamou para uma guerra, e agora o Senhor está dispensando essa quantidade de pessoas, de homens? Peraí, essa matemática não está fechando não. Mas aí Deus, ele dá outra direção para Gideão. Ei, Gideão, fala o seguinte: manda eles irem beber água. E ele dá um exemplo de como é que
cada um deveria beber água e como ele quer fazer a separação. Uns se inclinaram e começaram a beber a água lambendo, e outros pegaram a mão, fizeram uma concha e lamberam a água na mão com a concha. E aí Deus deu a direção: ei, esse aí que foram educados, você pode separar. E aí, com certeza, talvez Gideão deve ter feito um cálculo rápido. Não, agora vai ter bastante gente. Só que desse bastante gente, 9.700 homens foram desqualificados. Deixa eu falar algo. Não abra a mão de segurar a sua arma para saciar a sua necessidade. Se Deus tem colocado armas na sua mão, para que você liberte o povo, para que você possa ir lá fora e libertar o povo que Deus tem determinado na sua vida, não abre mão das armas que Deus colocou nas suas mãos. Ali mostra, quando aqueles homens fizeram com a mão uma concha e começaram a beber, eles estavam atentos. Eles estavam com as suas armas em prontidão. Algo interessante, eu acho que para os irmãos que visitaram Israel, e eu estava vendo alguns vídeos, alguns comentários, que em Israel as pessoas estão andando normalmente, mas elas estão armadas. Jovens andam armados, idosos andam armados, eles o tempo todo estão em prontidão, eles estão em alerta. Isso mostra uma condição do povo pronto para algo que está para acontecer. Deixa eu te falar algo, querido. Nós, nessa caminhada, nós precisamos estar pronto constantemente para algo que vai acontecer. Por isso você não pode abrir mão daquilo que Deus colocou na tua mão. Se o célula forte foi uma arma que Deus colocou, não abra mão. Não deixe a necessidade fazer com que você perca o foco. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus vai cumprir a parte dele diante da palavra, porque ele é imutável, ele não volta atrás. E ele, por ele não voltar atrás, ele não vai deixar de suprir as suas necessidades. Não abra mão daquilo que Deus tem te dado por causa das necessidades. Foco. Aqueles 300 homens estavam focados. Aqueles 300 homens estavam atentos. Aqueles 300 homens estavam em prontidão. E eu quero te dizer, querido, você faz parte dos 300. Agora sim, uma pergunta que a gente sempre faz e a gente tem resposta, e eu já ministrei sobre isso, baseado numa interpretação. Por que Deus escolheu Gideão? Por que Deus escolheu Gideão? Não, é simples a resposta, Nil. Lá mesmo diz que Deus ele não abre mão de dividir a sua glória. Ele escolheu Gideão porque ele era o menor da menor tribo e era o mais pobre. É simples a resposta. Querido, quando você começa a olhar os detalhes, você vê que tem detalhes que chamam a atenção de Deus. Será que só ele era o mais pobre? Será que só ele era o menor? E eu quero fazer menção das características de Gideão, que chamou a atenção de Deus, para que ele pudesse ser escolhido. E eu quero te dizer, querido, eu e você já temos essas características. Eu e você
temos as características que Deus porque Deus já te escolheu. Mas antes de eu fazer menção dessas características, eu preciso entender o porquê que Deus escolheu Gideão. Se nós começarmos a estudar a história, lá no início do capítulo 6, você vai ver que do versículo 1 ao 24, Deus entregou os israelitas nas mãos dos medianitas. Por quê? Você vai lendo a história e você vai ver que eles desobedeceram a Deus. Eles foram infiéis. E quando você começa a estudar e analisar a infidelidade com desobediência, é porque teve idolatria. Preste atenção. Todas as vezes que você tira Deus da equação da sua vida, você perde proteção. Todas as vezes que você tira Deus do centro da sua vida, você perde o primordial, que é a única coisa que Deus, além de todas as bênçãos que te cerca, chama proteção. Você vai ver que quando você olha a palavra, lá em Salmos 127, no capítulo 1, na parte B, fala assim: se o Senhor não protege a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Quando você tira Deus do centro do seu coração, você perde a proteção. Você vai ver que aquele povo padeceu por causa da idolatria. E por causa da idolatria, Deus entregou eles nas mãos dos medianitas. Não, tudo bem. Se Deus me protege, Deus é o centro da minha vontade, Deus é o centro do meu coração, eu estou andando diante da vontade dEle, então eu não preciso colocar o cinto de segurança, porque Deus me protege. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, abre lá para mim. Deuteronômio 6, capítulo 16. Preste atenção, querido. Faça a tua parte. Um cinto de segurança não te garante proteção. Ele pode te assegurar, mas proteção quem te dá é Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Não tente a Deus. Faça a sua parte. É claro, se eu não colocar o cinto, eu tomo multa. Mas a proteção vem de Deus. Aquele povo padeceu, porque decidiu perder a proteção de Deus. E detalhe, existe um efeito dominó quando nós perdemos a proteção de Deus. A primeira coisa que é atacada são as finanças. Quando você vai ver lá no capítulo 6, no versículo 4 e 5, você vê que o inimigo vinha e tomava toda a colheita, e tomava todo o seu gado e todo o rebanho, todo. A primeira coisa a ser atingida é as finanças, e aí vem o efeito. A família é atingida, o casamento é atingido, o seu trabalho é atingido. Porque agora você deixa de olhar para Deus, você deixa de acreditar no que Deus pode fazer diante da situação, e agora você luta para, pelo menos, manter a sua necessidade básica. Porque você tirou Deus da proteção. Mas você observa que num determinado momento, nesses 7 anos,
o povo se cansou. E aí eles lembraram de Deus e clamaram. E diante de um clamor, Deus levantou um profeta e mandou o profeta ir falar com eles. O profeta vai e leva a exortação a esse povo. Agora deixa eu falar algo. Pai e mãe vai entender esse contexto. Porque muitas das vezes nós somos pais e mães, nós damos direções aos nossos filhos. Nós falamos para eles: ei, não faça isso. Ei, não toque. Não é esse o caminho. Mas assim mesmo eles erram. E por causa do erro há consequência, sim ou não? Há consequência. Mas espera aí, por causa da consequência você vai deixar o seu filho padecer? Você deixa seu filho padecer? Chegar até a morte? O amor de Deus, ele é tão intenso, tão grande, que mesmo o povo abrindo mão da proteção dele, escolhendo adorar outros deuses, assim mesmo, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, desejou salvar aquele povo, e ele mesmo o entregou para os inimigos. Por quê? Porque todo pecado, tudo aquilo que deixa de acertar o alvo, leva consequências. E precisa passar pelo processo, até chegar o dia da salvação. Então os israelitas clamaram a Deus. O profeta foi enviado. A exortação chegou no coração daquele povo. Agora Deus precisava de um homem. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles se escondiam, em outra versão fala assim, os israelitas os escondiam dos medianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Eles se escondiam. Todas as vezes que os medianitas, os amalequitas e o povo do deserto vinha para tomar a colheita, tomar o rebanho, por causa da covardia e do medo, eles se escondiam e deixavam todos os seus recursos financeiros desprotegidos. Por quê, Nil? Porque a falta de acreditar por conta da idolatria no Deus real e verdadeiro, o faziam eles temer e correr e se esconder. Só que Deus precisava de um homem. Apenas um homem. E aí Deus viu 3 coisas que chamou a atenção em Gideão. E a pergunta é: o que fez Deus escolher Gideão? Porque durante 7 anos de opressão, naquele povo israelita, Deus escolheu Gideão. Primeira característica de Gideão: ele pensou diferente. Versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Então veio ao anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Ei! Havia um cara que diante de todo o povo fez algo diferente. E o que é o lagar? O lagar é onde tem um tanque e ali eles colocam uvas e vão pisoteando para fazer o vinho.
Em outra versão fala assim: e o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não o encontrassem. Pensamento diferente, atitude diferente. Enquanto muitos estavam escondidos, os medianitas estavam atrás do trigo, porque era a época da colheita de trigo, não de uva. O que ele fez? Ele foi para um lugar onde trata uva para tratar trigo. Os medianitas não iriam naquele lugar porque não era tempo de colheita de uva. Era tempo de colheita de trigo. Então eles foram atrás do trigo, não da uva. Gideão pensou diferente. Deus olhou: rapaz, olha só. Encontrei alguém que pensa diferente. Eu quero te dizer, querido, nós fomos desafiados no Célula Forte. Nós fomos escolhidos para exercer o Célula Forte. Nos deram ferramentas, armas diferentes para agirmos diferente. Gideão estava num lugar totalmente inusitável, aonde ninguém ia procurar trigo. Segunda característica: enquanto muitos agricultores estavam escondidos, com medo, acovardados, Gideão estava escondido, trabalhando. Segunda característica: Deus não chama desocupados. Deus não chama covardes. Deus só chama corajosos. Ainda que com medo, Gideão estava trabalhando. Ei, pode até me encontrar, mas parado não. Vou estar trabalhando. Gideão malhava trigo. Quando você lê a Bíblia, estuda ela, você observa que vários homens, foram chamados trabalhando. Davi estava com rebanho de ovelhas. José cuidando do gado. Eliseu arando a terra com seus carros de boi. Trabalhando. Não desocupado. Terceira característica. Abre para mim lá, versículo 17. Terceira característica. Gideão respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. 18. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Deixa eu falar uma coisa baixinha para vocês. Gideão fez Jesus esperar. Ou você acha que o que ele preparou para Jesus como oferta foi rápido, Nil, foi muito rápido? Porque fazer Deus esperar, não. Eu estou acostumado a esperar. Já tem 10 anos que eu estou esperando um milagre, eu oro e nada acontece. Tem 1 ano, tem 1 mês. Facilmente, naturalmente, nós desistimos. Mas Jesus esperou Gideão. Olha só, versículo 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Outra versão.
Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito, fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela, levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do cavalo. Você acha que preparar todas essas coisas foi em 30 minutos? Ele preparou o trigo, quase 10 quilos. Fez pão asmos, sem fermento. Foi lá, cortou o cabrito, preparou o cabrito todinho. Pegou o caldo. Queridos, foi horas de preparo. Ele fez Jesus esperar ele. Terceira e última característica. Você só entrega quando você tem aliança. E detalhe, todas as vezes que você tentar proteger os recursos que Deus tem te dado, você vai perder. Você sabe o que Gideão fez? Além da proteção que ele estava escondido, preparando lá no largar, ele entregou a Deus quase tudo que ele tinha. Só faz isso quem está aliança. Isso que vocês fizeram aqui no momento da oferta. Seu dízimo, trazendo seu dízimo, primícias. Isso mostra o nível de aliança que você tem com Deus. Terceira característica. Tenha pacto com Deus. Não retém, não proteja de Deus aquilo que você tem. Entrega para Ele e Ele vai multiplicar. Tudo que Deus quer, querido, não são aquilo que você produz. Tudo que Deus quer não é aquilo que você protege com tanta intensidade. Porque se Ele tem o seu coração, Ele tem todas as coisas. Aquilo que você protege não tem valor. Ele vai te devolver. Ele estava escondido, trabalhando. Pensava diferente, fazia diferente. Tinha pacto com Deus. Essas três características fez de um homem insignificante, pobre, menor dos menores da tribo, se tornar um grande guerreiro, ao ponto de liderar apenas 300 homens, a levar a um povo, a uma nação ser livre, de 7 anos de opressão. Queria que você colocasse de pé. Tudo que nós precisamos hoje são de Gideões. Tudo que nós precisamos, queridos, são de 300 homens para alcançar aquilo que Deus tem determinado e escolhido para as nossas vidas. Como ministério, querido, eu quero te dizer, você foi escolhido. Você foi escolhido para exercer nesse corpo aquilo que Deus tem sonhado como propósito na sua vida. Tudo que nós precisamos é ter foco para o objetivo. E as outras coisas, querido, fica tranquilo, Deus vai cuidar de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas não abra mão da sua escolha. Não abra mão da escolha que Deus fez. Gideão depositou o seu coração, ele teve medo, mas não deixou de fazer. Por muitas situações eu tive medo. Até mesmo para quando eu fui intimado a ser pastor. Eu lembro das conversas que tinha com o pastor Jonathan. Medo. Mas hoje nós estamos aqui. Algumas vezes, Nil, você tem medo? Tenho. Mas eu não vou deixar de fazer. Eu não vou deixar o medo tomar conta. E eu quero motivar você, querido. Ainda que muitas das vezes você se acha incapaz. Ainda que você se acha o menor.
ainda que você acha que emocionalmente você não tem condições, eu quero te dizer, querido, Deus já viu o seu futuro. E se Ele diz, seja forte e valente, que eu estou contigo, fica tranquilo. O medo pode vir, mas não deixe de fazer. Se algum líder seu te desafiar, você será meu líder em treinamento, vá. Você pode ter até medo, mas vá. Porque quem viu não foi o seu líder, foi Deus viu através do seu líder. Se alguém te desafiar na sua célula a exercer alguma função, querido, Deus viu em você a capacidade e a habilidade, porque Ele te viu lá na frente, não foi você. O diabo ele vai vir te acusar. Você? Mentiroso. Adúltero. Você não dá conta de fazer nada. Você é um rejeitado. Olha quantas coisas seu pai falou sobre o seu respeito. Olha o que sua mãe levantou e falou sobre você. Mas deixa eu te dizer, o que a Bíblia diz sobre você? Você foi chamado e agora é escolhido. E por causa dessa escolha, Deus já viu o seu futuro. Aqui vai sair pastores, aqui vai sair missionários. Outras igrejas vão ser abertas em outros estados. Igrejas vão ser abertas em outros países. Por que, Nil? Porque Deus viu em você o que eu ou o seu líder ainda não viu. Então fica tranquilo, porque no momento certo vai chegar o dia do desafio. Se hoje chegou o desafio para você, responda. Não demora para dar a resposta. Vá. Sem titubear. Nil, eu estou com medo. Não, fica tranquilo. Davi teve medo. Gideão teve medo. Eliseu teve medo. Jesus no Getsêmani pediu, afaste-me de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Então a minha palavra agora, querido, deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida.